Olá, já deve ter ouvido histórias sobre pessoas que tinham privilégios e desperdiçaram esses privilégios de alguma maneira. A história está repleta disso, tanto no passado até no presente a gente poderia apresentar aqui alguns exemplos. O fato é que muitas pessoas já tiveram grandes privilégios e os desperdiçaram. Mas hoje eu queria falar de um povo em particular, o povo israelita, né? É um povo que teve os maiores privilégios e tem ainda, de certa forma, grandes privilégios. Tem uma herança que representa um grande privilégio, mas nós vamos constatar que existe um desperdício desses privilégios. Nós estamos aqui entrando agora no capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos e, bem, no capítulo 8 nós vimos toda a segurança que Paulo fala ali, que a justificação traz à nossa vida. A segurança de um plano perfeito de Deus, que vai de eternidade a eternidade, a segurança de um amor indiscutivelmente sólido, de um amor à prova de tudo, né? E a essa altura, uma indagação, uma pergunta, um questionamento pode surgir, na verdade ele surge. Bem, o povo israelita ele não é objeto aí da atenção de Deus e tudo mais. Então, como explicar a incredulidade dos israelitas em relação a essa salvação que é apresentada nas Escrituras, essa salvação em Jesus Cristo, que traz a justificação e que traz toda essa segurança? Afinal, o plano de Deus não é perfeito, porque então tem, em sua maioria, aí, incredulidade entre o povo de Israel. Isso é o que vai ocupar aqui os próximos capítulos, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. O apóstolo Paulo ele vai trazer esse assunto, e ao trazer esse assunto, nós vamos aprender lições importantíssimas sobre a soberania da graça de Deus. Questões muito importantes, então, pela frente. E com isso tudo, explicar, entender essa questão toda do povo de Israel. Hoje Paulo vai falar, então, esse desprezo, né, esse desperdício dos privilégios e o que isso causava nele, o que isso trazia ali a Paulo em termos até mesmo emocionais, como é que ele reagia a essa incredulidade do seu povo. Isso nós vamos ver então na passagem de hoje. Continuando então aqui no capítulo 9 de Romanos, nós vamos ler inicialmente dos versículos 1 a 5. Essa é a passagem de hoje, versículos 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus, acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Então, nós vemos aqui uma passagem que fala certamente de privilégios que são desperdiçados. Eu vejo aqui duas constatações que nós podemos verificar a partir desse texto. A primeira delas é que a incredulidade é sempre motivo
de tristeza. Veja, Paulo aqui, ele fala da sua tristeza e da sua angústia, e fala que ele está expressando aqui com a maior sinceridade do seu ser. Ele diz, olha, eu falo digo a verdade em Cristo. Ou seja, ele está falando não apenas de acordo com a sua consciência, ele sabe que está falando a verdade sobre ele mesmo, mas ele está falando a verdade em Cristo. Ele está trazendo aqui o seu relacionamento com Cristo, o seu vínculo com Cristo, como um peso a mais aí nessa verdade. E além disso, com a minha consciência o confirma no Espírito Santo. Ou seja, é toda uma confirmação de que ele está falando aqui aquilo que realmente expressa os seus sentimentos, aquilo que ele tá percebendo em toda a situação aqui. E o que é que está acontecendo com o apóstolo Paulo aqui? A sua profunda angústia e tristeza por conta da situação do seu povo. Ele fala, é por causa do meu povo, o povo de Israel, a minha raça. Veja, Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Embora ele seja israelita e tenha sempre pregado aos israelitas, o grande número de convertidos ali, fruto das suas viagens, fruto do seu ministério, certamente foram os não-judeus, os gentios, que passaram a ser, inclusive, maioria entre os cristãos. Eles superaram os israelitas. E é justamente isso que entristece o apóstolo Paulo. Puxa, o não-judeu que vivia lá no paganismo, não tinha nenhum elemento ali para servir de base para a fé em Jesus Cristo e assim poderem ser justificados, poderem ser salvos, eles alcançaram, os gentios alcançaram essa condição. Como é que o povo israelita então não alcança isso? Então isso era grande motivo de tristeza tamanha que Paulo ele leva aqui a questão até uma hipótese absolutamente impensável, uma hipótese que, claro, ela fica no campo aqui, no campo daquilo que apenas é uma maneira que ele está usando para expressar daquilo que ele seria capaz de fazer. Não é possível ele fazer, não está nas mãos dele. Ou seja, trocar a sua salvação pela salvação do seu povo, a salvação dos demais israelitas. Ele estaria disposto a trocar a sua salvação pela deles, se isso fosse possível. E nisso ele está sendo absolutamente sincero, ele não está faltando com a verdade, ele não está exagerando, ele não está usando aqui qualquer artifício de linguagem para impressionar ninguém, para fazer aqui qualquer apelo emocional, nenhuma manobra nesse sentido. Ele está falando o que o incomoda de maneira contundente, no mais profundo do seu ser. E isso ele está expressando de forma sincera. Ele está profundamente triste, profundamente angustiado por conta da incredulidade do seu povo. Veja, essa incredulidade, ela nem sempre ela incomoda os cristãos. Nem sempre esse é o padrão do cristianismo, infelizmente. Nem sempre os cristãos se ocupam de levar o verdadeiro evangelho. Nem sempre aquilo que os cristãos fazem é expressar Jesus Cristo. Eles expressam muitas coisas, muitos conceitos, muitas vezes até totalmente fora das Escrituras, inclusive até mesmo se preocupando mais com política, às vezes, do que com a própria palavra de Deus. O fato é que Paulo aqui ele nos traz um grande desafio. Cristãos têm se desviado disso muitas vezes. Eles têm manifestado muitas vezes uma indiferença em relação ao mundo que nos cerca, mundo de incredulidade, um mundo que não tem fé em Jesus. Essa indiferença pode se manifestar por meio de preconceito, vivendo numa bolha, né, uma espécie de bolha, em que a gente fica aí à parte, né,
vivendo o mundo gospel, digamos assim. Mas também, muitas vezes, essa indiferença ela vai para um outro lado, ela vai para o lado da cumplicidade, é onde a gente não diferencia muito aquilo que define o cristianismo, aquilo que nos define como cristãos, aquilo que deve definir o nosso comportamento, aquilo que deve definir a nossa expressão, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, a maneira como nos preocupamos com o fato de elas estarem na situação em que estão. A sua incredulidade é algo terrível. A incredulidade era terrível para aquele povo, e Paulo enxergava isso com dor, com sofrimento. Eu penso que isso, infelizmente, nem sempre é a marca do cristianismo. Em relação, especificamente aos israelitas, a igreja tem tido um relacionamento historicamente complicado, nem sempre dando um bom testemunho diante deles, muitas vezes até servindo, usando, né, vamos chamar aqui de um pseudo-cristianismo que perseguiu, inclusive, os israelitas, mas também existem aqueles que acabam misturando as coisas, né? Adotam aí símbolos judaicos, roupas judaicas, cantam em hebraico, sei lá o quê, coisa que não tem assim qualquer sentido e não vai de forma nenhuma trazer qualquer aproximação benéfica. A única aproximação é a manifestação claramente dessa preocupação mesmo, como Paulo tinha ali. Bem, além dessa constatação, nós vemos aqui no texto que além dessa incredulidade, que ser sempre motivo de tristeza, nós vemos aqui que as maiores bênçãos, elas são inúteis sem a fé em Cristo. Nós vemos aqui os privilégios que Israel recebeu, e Paulo faz uma lista deles. É importante aqui a gente notar que são privilégios nacionais, são privilégios coletivos, e eles estão desvinculados da fé, justamente algo que vem independentemente da fé, algo que o povo recebeu, mas recebeu de forma real, está ali, faz parte deles, faz parte da herança desse povo. Paulo fala aqui de uma adoção, um tratamento especial, um tratamento peculiar entre todos os povos, ter ali como filhos. Não é o mesmo tipo de paternidade que a gente viu no capítulo 8. Ela não tem a ver com a fé. É uma paternidade de um cuidado especial e particular de Deus, que os elegeu entre todos os povos para esse cuidado. Paulo fala aqui também da glória divina. A glória, no caso aqui, a manifestação da presença de Deus entre eles, que pôde ser percebida de forma, inclusive, visível, né? Eles puderam constatar isso, puderam perceber de forma clara que Deus se manifestava ali entre eles. Isso foi um grande privilégio, a adoção, a glória divina. Além disso, Paulo fala aqui das alianças, esses compromissos, esses pactos que Deus fez ali. Aí a gente poderia aqui destacar a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez com Davi, e no caso de Davi aqui, especificamente falando da questão do descendente, né? Falando aqui para o rei Davi, o segundo rei de Israel, o rei mais emblemático, mais representativo aí de Israel, e que Deus fez ali uma aliança com ele em relação ao prosseguimento do seu reino, vamos dizer assim. Mas isso tem a ver com outras coisas que a gente ainda vê nessa lista aqui. Paulo fala aqui, por exemplo, da concessão da lei, a lei exclusiva, a lei específica, a lei não criada por homens, a lei escrita por Deus, transmitida por Deus, padrões de Deus, caráter de Deus, a lei que é a revelação dos seus padrões e que mostra principalmente como os israelitas deveriam se relacionar com ele
e como deveriam se relacionar uns com os outros, como é que deveria ser a coletividade, a vida em Israel. A lei que, ao contrário de todas as leis que o homem já criou, é uma lei que mostra claramente para o homem que ele é pecador, como a gente tem visto aqui em Romanos, mostra para o homem onde que está o seu verdadeiro problema. E a lei traz isso e traz como uma espécie de diagnóstico ali para o ser humano, e o israelita teve isso, teve esse privilégio de conviver, de poder viver com base nesses padrões, poder basear, ter como referência tudo isso ali na sua vida pessoal e na vida coletiva como nação. Além disso, nós vemos aqui no texto Paulo dizendo que deles, dos israelitas, também é a adoração no templo. Um templo que foi iniciado lá, primeiramente não era um templo, era um tabernáculo, era uma tenda, né? Que era erguida, ela era desmontável, ela era portátil, né? Eles caminhavam ali rumo à Terra Prometida, montando e desmontando esse tabernáculo. Ele foi feito criteriosamente, de acordo com as orientações de Deus, com os materiais que Deus estipulou, com as medidas que Deus estipulou, até as cores, tudo foi dado por Deus, como que deveria ser feito. Esse tabernáculo, ele ficava no centro das 12 tribos. Cada lado ficavam 3 tribos, de modo que o tabernáculo ocupava o centro. Ali a glória de Deus se manifestava, a Shekinah, como eles, como a Escritura se refere, a glória de Deus. A glória de Deus estava ali. Os objetos ali deveriam ser consagrados para uso exclusivo na adoração a Deus. As pessoas que deveriam trabalhar ali eram as pessoas específicas, designadas por Deus, de famílias específicas. E o centro de tudo isso, essa mediação, essa intermediação desses sacerdotes, ela basicamente era realizada em prol da nação, do povo de Israel, que ali levava os seus animais para o sacrifício. Afinal de contas, a lei mostrava o pecado. Os sacrifícios indicavam que o perdão de Deus estava disponível. Era sim um perdão provisório, até que viesse o perdão definitivo. Veja que todas essas coisas, elas são instrutivas para o povo de Israel. É um povo que foi sendo preparado, um povo que foi sendo ensinado a se relacionar com Deus, ainda que através de coisas provisórias, coisas temporárias, coisas imperfeitas, reis imperfeitos, sacerdotes imperfeitos, sacrifícios imperfeitos, não absolutos, não completos, mas tudo isso apontando para algo, ou melhor, para alguém que viria no futuro. Além disso, as promessas, Paulo fala aqui das promessas, as promessas que estão ligadas às alianças. Foi prometido ali terra, foi prometido descendência, foi prometido o rei Messias, o rei futuro da linhagem de Davi, promessas materiais, promessas espirituais, promessas de que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio da descendência de Abraão. Notando que é bom a gente sempre lembrar que as promessas de Deus não são como as promessas do homem. As promessas de Deus, elas se cumprem de forma totalmente indiscutível, né? Não tem, infalível, não tem qualquer probabilidade delas não serem cumpridas. Além disso, deles também, dos israelitas, são os patriarcas. Afinal, foi assim que a nação se formou. Se formou a partir de Abraão. Abraão, não em qualquer linhagem, nem em qualquer filho de Abraão, mas de um filho específico de Abraão, que é Isaque, a linhagem prosseguiu, e de um filho específico de Isaque, que é Jacó, a linhagem prosseguiu. De Jacó se formaram as 12 tribos. Jacó teve o seu nome mudado ali para Israel, como a gente sabe, e dele procedem as 12 tribos. Desses patriarcas procede todo o povo. Veja, tudo isso que está aqui, que você vê, adoção, glória,
as alianças, a lei, as promessas, tudo isso que você vê aqui, não tem nada que os israelitas tenham sentado um dia, se reunido e combinado, olha, vamos fazer assim que vai dar certo, né? Não tem como você, em tantas gerações, conceber algo tão bem feito, tão perfeito e que se confirma de geração em geração, porque tudo isso foi dado por Deus para eles. Mas afinal, Paulo chega no ponto aqui, quando ele fala dos patriarcas, ele chega no ponto central da questão. Deles descende, a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Cristo, a gente lembrando aqui, Cristo é a palavra grega, né, para Messias. O Messias que eles estavam esperando, o Messias anunciado, o Messias esperado, o Messias prometido, o Messias que é a razão deles terem sido adotados, o Messias que é a razão e é a glória manifesta de Deus entre eles ali. O Messias para quem as alianças apontam, para onde as alianças desagam, o Messias em quem a lei é cumprida, o Messias que consumou o sacrifício perfeito e definitivo, o Messias em quem as promessas têm a sua plenitude, afinal todos os povos agora sim são abençoados realmente por meio do Messias, por meio do Evangelho, o descendente para quem tudo se dirigia. Paulo diz, deles são os patriarcas, a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Ele é Deus acima de tudo. Ele é comprovadamente o Messias. Mas o Messias não é apenas um homem que veio na linhagem certa, no tempo certo, nas condições certas. Ele é Deus e por isso ele é a solução. Por isso a tristeza de Paulo. Por isso o desapontamento do ponto de vista humano. Paulo realmente ele se sentia grandemente impactado por ver a incredulidade deles. Afinal, Jesus ele pôde ser identificado claramente ali pelo seu povo. Aqueles que creram testemunharam disso claramente. Ali você tem isso no Novo Testamento. Como foi que Jesus comprovou que ele é o Messias? Como foi que as pessoas creram nele? Todo o testemunho está ali. Você pode ler os evangelhos e você vai verificar toda essa comprovação. Mas o fato é que sem ele, todos os privilégios, toda essa bagagem, toda essa herança dos israelitas, ela se tornou algo inútil. Ela é inútil na vida dessas pessoas. São apenas questões que, afinal, quando chega a meta final, o objetivo final, eles simplesmente não encontram. Jesus Cristo, afinal, ele foi rejeitado pelas lideranças políticas, pelas lideranças religiosas de Israel do seu tempo, que o chamaram de enganador, que o chamaram de feiticeiro, que o chamaram de mentiroso, que disseram que ele estava blasfemando por dizer que era o Filho de Deus, por se igualar a Deus nas suas declarações, na sua postura. Veja, tudo isso é motivo de grande tristeza para Paulo. É isso que Paulo está dizendo. As maiores bênçãos, elas são inúteis sem a fé em Cristo. Talvez você seja um israelita que não crê em Jesus, ou que não teve ainda o privilégio maior de todos os privilégios, que é depositar sua fé em Jesus e obter a justificação por meio da fé nele. Nesse caso, o que você precisa é reconhecer que Jesus é o Messias para quem apontam todos esses privilégios que o povo de Israel recebeu. Basta você ler, por exemplo, o capítulo
53 do profeta Isaías. Um capítulo, entre tantas outras passagens que mostram, que falam sobre o Messias, que mostram, apontam para Jesus Cristo. É um capítulo particularmente interessante, porque se você ler com atenção, você vai verificar que ele só pode se aplicar a uma única pessoa. Só uma pessoa vai preencher aquilo que está ali. No entanto, muitos líderes judaicos ao longo dos séculos, eles têm atribuído esse texto não a uma pessoa, mas a um povo. Eles dizem que o texto ele se aplica ao próprio povo de Israel. Ele seria esse servo de Deus. Mas se você ler o texto com atenção, vai notar que é totalmente fora da razão, fora da lógica, fora de qualquer lógica, fora de qualquer sentido, você tentar aplicar esse texto a uma coletividade. Não tem como fazer isso. É claro que os que fazem isso estão justamente desviando o texto porque não creem e porque é duro admitir aquilo que não se quer admitir por causa da dureza de coração, por causa da incredulidade. Então creia que Jesus é o Messias de fato e busque os elementos. Se você não os tem, procure saber, procure aprender, leia os evangelhos, dê oportunidade para os verdadeiros cristãos que não são, não se fingem, não se fazem passar por judeus para falar de Jesus, mas que também não são inimigos dos judeus. E procure aquele que é o maior de todos os privilégios que o povo israelita tem, que é Jesus Cristo. Talvez você não seja um israelita, mas você é daqueles chamados cristãos nominais, um frequentador aí de igreja, independentemente de que igreja seja, talvez você faz parte daquele grupo de pessoas que tem muitas informações e até tem sido privilegiado por conviver com pessoas genuinamente justificadas, que por causa disso têm um comportamento, têm um caráter, têm um modo de vida, têm uma expressão clara ali da sua fé, e você tem um ambiente saudável ali para desfrutar, tem boas coisas. Talvez você nasceu dentro de um lar assim e foi criado ouvindo desde pequeno os louvores a Deus, esteja acostumado com todas as histórias da Bíblia, você aprendeu a orar, você aprendeu até a ter um comportamento, até a emitir conceitos bíblicos e tudo mais, mas talvez lá no seu coração nenhum desses privilégios ainda fez o efeito que deveria fazer. E você precisa sim reconhecer que nenhum tipo de privilégio substitui a fé em Jesus. Nada disso vai te dar aquilo que somente Jesus pode dar a você. Bom, talvez você tenha plena certeza de que é um privilegiado, seja você judeu ou não judeu, você tem o maior de todos os privilégios, que é Jesus Cristo. Então, nesse caso, eu e você precisamos exercitar algo muito importante. Exercitar a sermos como Paulo, não sermos indiferentes. Devemos pensar que a incredulidade ela precisa nos incomodar a ponto de nos mover a sair da bolha em que nós vivemos muitas vezes apenas falando aí um bibliquês, né? Uma linguagem que as pessoas não compreendem e a gente trate as pessoas de uma maneira como se elas fossem tolas e não merecessem algo mais consistente da nossa parte. As pessoas precisam de Jesus, as pessoas precisam do Evangelho. Veja, as pessoas precisam de autenticidade, precisam do nosso interesse, não de coisas superficiais. Por outro lado, os nossos amigos, os nossos conhecidos que são israelitas, eles não precisam de modo nenhum de atitudes extravagantes da nossa parte, atitudes bizarras, tentando inventar alguma maneira aí de falar com eles, através de tentar falar hebraico com eles, por exemplo. Não é isso que vai trazer aquilo que eles
que eles realmente necessitam. O que nós precisamos é saber mais e mais sobre Jesus Cristo, aprender sobre o fato de que ele é o Messias, o verdadeiro Messias de Israel. E assim nós podemos transmitir isso a eles, podemos amá-los como devemos e transmitir algo que vai completar aí os privilégios que eles já têm, com o maior de todos, que é a salvação em Jesus. Que estas verdades, estas constatações que Paulo nos traz, façam aí, produzam no coração de cada um aquilo que é necessário. Talvez alguém aí esteja precisando da justificação, ou precisa aprender a falar mais do Messias, que é o justificador. Então que Deus nos ajude a colocar em prática, de acordo com aquilo que é a nossa realidade. Que o texto traga boas reflexões a você aí nos próximos dias. Na próxima semana, o apóstolo Paulo vai dar prosseguimento aqui no capítulo 9, aprofundando aí a questão dessa tensão que há entre a incredulidade do povo judeu e o plano de Deus. Mas Paulo vai começar a mostrar que, na verdade, nada está fora do plano de Deus, nada foge ao controle dele. Na verdade, Paulo até começa a explicar a questão da incredulidade. Ele sabe porque ele aprendeu com o Evangelho que Deus é soberano, e isso a gente vai poder observar então nessa próxima passagem. Então, tenha uma boa semana até lá e que Deus te abençoe.